Shalom Lekulam, Shalom Sadikim. Pessoal, é engraçado as coisas aqui. As coisas por detrás das coisas. Né? Shalom Lekulam, Shalom Sadikim. Estamos começando mais uma ministração da Parashá. Parashá Nassó, segunda Parashá do livro de Bamidbar, do livro cujo nome significa no deserto. E no deserto todas as coisas são mais difíceis. No entanto, no deserto também todas as coisas são mais valiosas. Concorda? Valem mais. Portanto, tudo que se faz no deserto acarreta em mais méritos do que em qualquer outra circunstância. Do que em qualquer outra circunstância da vida. Fazer algo fazer algo em condições favoráveis é o mínimo. É o mínimo. Mas fazer as coisas no deserto, as coisas que não são favoráveis, quando as coisas não estão tranquilas, quando elas não estão favoráveis, então tudo é mais meritório. E quando a gente fala de deserto, a gente fala, inevitavelmente, a gente se refere ao contrário. A gente se refere a Galut, ok? Nos referimos à diáspora. O deserto é um símbolo da diáspora. Mas para que serve o deserto? O deserto serve para... Além de esquentar de dia, esfriar à noite. Né? Além de esquentar de dia, esfriar de noite. O deserto serve para nos depurar e para nos ajudar a enxergar o poder que a crise, o poder positivo que a crise é capaz de causar na vida daqueles que sabem obter de qualquer circunstância a oportunidade de ser bem-sucedido. É para isso que serve o deserto. Porque quando você está acostumado a uma situação comum, e a nossa vida hoje é uma vida comum e fácil. Na época dos meus avós, na época da minha sogra, por exemplo, levantava de manhã pegar água. Não sei se na época dela já tinha água na torneira da cozinha. Não tinha que ir lá, não tinha, era aquele negócio assim? Então, lá da água, trazia água. Hoje você levanta de manhã, vai no banheiro, abre aquela torneira, às vezes é uma torneira quente, elétrica, quentinha. Às vezes gás, às vezes elétrica, às vezes fria mesmo, mas está lá na torneira. Você só faz esse movimento aqui assim, a água sai, você fecha o movimento. Nossa, sabe quem vivia assim sabe quem viviam assim há 2000 anos atrás? Os Césares, os imperadores. As pessoas ainda reclamam que ainda não é higiênico ficar abrindo e fechando. hoje se questiona se é higiênico ou não abrir a tampa, né? Abrir a torneira, não é? Naquela época ninguém questionava nem como é que estava o balde onde se trazia água.
Então é fácil viver hoje em dia. Reclamar da vida de hoje em dia é normal, né? Porque cada um reclama de sua própria circunstância. Tem que estar reclamando. É uma questão de ponto de vista, porque quem não conheceu a dificuldade, claro que vai reclamar, porque o seu referencial é um referencial diferente. Não tem como a gente achar ruim, não tem como a gente achar bom quando você não conhece o ruim, né? Então o ruim vai ser sempre aquilo que você não tem, ou que você tinha e deixou de ter. E a Cova de Goiânia falou que lá eles pegam a bica na água natural mesmo. Na água natural. Ou na bica. Na casa dele? Não na casa dele. É onde ele morava, onde ele nasceu, lá no Pará. Então, essas circunstâncias que envolvem o deserto é onde as coisas acontecem. Não é isso? A gente percebe que as invenções, as ideias e os empreendimentos, eles nascem da escassez de algo. Ninguém cria quando não há demanda. Então, a própria demanda. E para criar demandas, é preciso estar no deserto. O deserto é a fonte de todas as demandas, porque é nele onde as necessidades se transformarão em objetivos, e os objetivos se transformarão em ideias, e as ideias se transformarão em realizações. Então, realização de fato é aquilo que você realiza. E eu estava numa discussão essa semana sobre a diferença, eu já falei isso aqui uma vez, qual é a diferença entre uma conquista e uma realização. Vamos dar um exemplo. Subir o Monte Everest é uma conquista? Oh, já lembrou. Subir o Monte Everest é uma conquista ou uma realização? Pode ser uma simples conquista. Depende do ponto de vista. Não fala o ponto de vista de quem? De quem está fazendo. De quem está fazendo é uma conquista pessoal. Aham. Não, É uma realização? É. pode ser uma realização se for um sonho dele. Se for um sonho da pessoa, se torna realização. Eu vou explicar, por isso que eu estou perguntando, depois eu explico. Primeiro eu pergunto. Não sei qual é a diferença. Pensa na semântica Você só da palavra. Uma conquista pessoal. É uma conquista. Uma Você conquista. só realiza se você conquista. Se você não conquistar, Não, você não não realiza. Necessariamente. Como que você realiza sem É uma conquista? produção. realização Pode é uma ser. produção. Produção é o processo da realização. Tá, mas como que você realiza sem você conquistar? Não, pode ser que a conquista esteja relacionada à realização. Mas. É o meu ponto de vista. Não, ok. Baruch Hashem. Ainda bem que Fazer pensa. algo. Realização é realizar algo. Mas realização também pode ser do ponto de vista de se sentir realizado com aquilo. Às vezes você conquista algo, você não se sente realizado. Mas se aquilo foi um sonho teu, aquilo dali vai ser uma realização para você. São parecidas. São parecidas, mas não significa a mesma coisa. Realizar é você É fazer. deixar algo, um legado ou alguma coisa. Então tá. Trabalhando só a semântica da língua portuguesa. Só Ainda não. quem conquista algo que tem, Não. é algo que não tem. Mas que já existe ou que não existe? Existe. Que existe. Conquista é a conquista, é a obtenção de algo existente. Realização é tornar real algo que não existia. Então, essa é a diferença entre conquista e realização. Conquista seria escalar o Everest. Realização seria construir uma casa no topo do Everest. Seria uma realização. Você transformou. O mundo não é mais o mesmo após uma realização. Agora, uma conquista, ela é diferente. As conquistas são parte da vida. Conquistar conhecimento, adquirir conhecimento, conquistar posições dentro de uma empresa onde você trabalha, conquistar etapas na sua vida, conquistar uma família, criar uma família, ok? Agora, realizar, Família não é uma realização. os filhos são uma realização. Conquista é a mulher. Você conquista a esposa, né? Ou a esposa conquista o marido. E depois ambos realizam algo nesse mundo, que Realizam são os o sonho. filhos. Então os filhos são
realizações. Tá? Desse sentido, realização é aquilo que são as realizações que trazemos ao mundo, é aquilo que tornamos realidade. E para que alguma coisa se torne realidade, ela não podia existir antes. Não no campo da realidade visível, mas ela poderia existir no campo da ideia, no campo do infinito. E aí vamos voltar àquela discussãozinha lá cabalística sobre a ideia do que Deus é o infinito e é preciso tirar aquilo que está no infinito, trazendo para o campo do finito, diz o Tânia. Trazer algo para o campo do finito é realizar. Tornar algo palpável, visível, sensível, algo para o mundo com o qual nós interagimos, com esse mundo, o mundo das sensações. Está muito relacionado ao que o Senhor nos ensinou anteriormente sobre verdade e realidades, né? Isso, está muito relacionado com a verdade e a realidade. Então, o real é aquilo que, na nossa visão de real, na visão humana do que vem a ser o real, é aquilo que se tornou finito, visível, sensível e que passa a morar no mundo das sensações, o mundo que nós interagimos com ele, o mundo da nossa realidade. E a verdade fica no mundo das ideias. E a verdade fica no mundo das ideias. Então as realizações elas só surgem do nada. Nenhuma realização ela surge de alguma coisa. Tudo que surge de alguma coisa é uma conquista. Ok? Eu posso conquistar algo e em cima dessa conquista eu posso criar novas coisas. Mas ela sempre terá uma origem nessa conquista anterior. É como ela já existe. É como dizer que o terceiro templo foi o templo de Herodes. É correto dizer isso? Sim ou não? O segundo templo é o templo de Herodes, sim. O terceiro templo é o templo de Herodes? Não pode. Por quê? Porque Ele não existe. Hã? Ele foi destruído, não existe mais. O segundo Não, presta atenção. Não, ele falou o terceiro templo. Terceiro templo é o templo de Herodes? vai vir ainda. Não. Por quê? Que é o templo de que vai vir com Mashiach. Foi feito para Deus, sim. Não, o terceiro templo vai vir ainda. Isso. Ué, mas Herodes não fez o templo? Não tem templo de Herodes? Tinha, mas Não tinha o templo de Shilomo, Tinha. depois não tinha o templo lá da época de Êxodo e Neemias, depois não tinha o templo de Herodes? tinha. Então não é o terceiro templo? Não, assim, Por quê? Hã? Não. Esquece o eterno por enquanto, estou falando no campo prático. Hã? Ele já existia. Não é. Não é certo dizer que é o terceiro templo. É certo dizer que é um aumento do segundo templo que já existia. Herodes não construiu o segundo templo. Herodes aumentou o segundo templo, deu um átrio a mais a ele, o átrio chamado átrio dos gentios. Né? Hã? Ele fez uma modificação. Ele transformou. Ok? A realização não foi dele, a realização foi da época da grande assembleia de Êxodo, Neemias, de Zorobabel. foi só uma conquista dele. Mas se atribui a ele. Sim, se atribui a ele por conta do que ele fez posteriormente. O templo tinha um determinado tamanho, ele deu a um outro tamanho, ele reformou ele todo, ele colocou ouro, ele construiu aquela plataforma quadrada em cima do Monte Moriá. Ele conquistou seu espaço em cima do templo também. Ele conquistou, digamos assim, seu espaço, ele deu mais, ele embelezou. Ele ainda fez uma ponte Por por isso que as cima para pessoas ficar são mostrando. lembradas por aquilo que elas realizam. Exato. E a realização é o fruto. Então, eu falei tudo isso para chegar no fruto. Porque quem conquistou Jerusalém? Davi da Mele. Foi Davi. Depois ele comprou aquele pedaço onde foi construído o templo no dia do seu filho. Depois foi destruído. Depois Zorobabel, na época de Êxodo e Neemias, construiu, lançou a pedra fundamental para a construção do templo. E na época de Herodes, Herodes o aumentou, dando a ele um átrio externo que não existia, galerias superiores que não existiam, destinadas às autoridades políticas. Aquele platô que quadrado que ele colocou em cima do Monte Moriá, impedindo que ele só chegasse ali por escadas. Então o terceiro templo será uma conquista ou uma realização? Uma realização de Mashiach. Porque a gente só pode realizar coisas a partir do nada, trazer coisas à realidade a partir do nada. Ele, no máximo, trouxe à realidade as coisas que ainda não existiam naquele templo anterior. Mas isso não dá para dizer que o templo era dele. Ele apenas
deu a ele novas características, aumentou a partir dele, mas ele, aquela realização, a realização da reforma é dele, mas não a realização do templo em si. Entendeu? Sempre será assim. E por que Hashem levou Israel para o deserto? Para que Israel tivesse uma experiência com novas realizações. Para que ela mesma pudesse realizar algo que fizesse com que ela valorizasse essas realizações. Porque heranças de realizações de pessoas que vieram antes de nós não têm o mesmo valor do que aquelas realizações que Hashem nos permitiu fazer a partir do zero. O poder do zero. Os gregos foi quem descobriu o número zero. Os gregos não tinham o número zero até um certo tempo, um certo momento da sua história. Não existia o número zero, sabia? Não existia a ideia de zero. Algarismos romanos não existe. Não existe o zero no algarismo romano. A ideia do zero não existe. Então começa com 1. Então a inexistência não fazia parte da contagem. Mas na Torá, o número inicial da Torá é o 0. Por quê? Porque Deus tirou tudo do 0. Então qual é o poder do 0? O 0 contém a infinita numeração de todas as coisas que podem surgir a partir dele. Como que representa em hebraico o zero? Efes, a palavra Efes. Não, numeração? Não tem. Não tem numeração para 0 no alfabeto hebraico. Não seria algo, Mas a ideia do 0 existe. no grego, não seria algo semelhante assim ao alfa, por exemplo, que é o início? Não, o alfa é uma letra. Sim. E ela representa, na filosofia grega, ela representa o 1. O início, né? O 1 absoluto. Mas ela não... O 1. Mas é o início. É o início, o 1 inicial. Ah, entendi. O Contando 1. pelo É, o 1. não do zero. Não do 0. Entende? E por isso que a Kabbalah vai se referir a Hashem como o Ein Sof. Ein Sof é o sem fim. E o Ein Sof é a origem real de tudo que existe. O infinito originou o finito. Ok? Ou seja, aquele que criou tudo a partir do nada. O nada é potencialmente qualquer coisa que venha a existir a partir dele. O nada é o recipiente que transformará a ideia numa realização. Por isso a necessidade do deserto. Por isso a necessidade. Por isso ele é tão importante na nossa vida. A diáspora é tão importante para a nossa vida. O 0, o iniciado, o nada é importante. Então, o nada é a crise. Diga. Ou seja, o zero só existe no campo das ideias. Sim. O zero estaria ligado ao caos também? Não, o caos já existe. Não, o 0 não existe no campo das ideias. O 0 é o prelúdio da existência. Ou seja, quando te chamar de um 0 à esquerda, fique feliz. O 0 é o prelúdio O céu. de alguma coisa. O que tem numa jarra de suco vazia? Tem nada, né? Tem 0. Mas ela vai receber o suco que você vier a fazer. Então, tem o potencial de receber. Então, o 0, ele é o recipiente do que virá a existir. É a ausência. E tudo que existe hoje, ele nasce da ausência e da necessidade dele existir. Então, o próprio 0, a própria ausência, pressupõe a existência. Vou dar um exemplo de uma grande realização humana. A lâmpada. A lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica de Thomas Edison. Até a época de Thomas Edison, você tinha que ficar acendendo vela pela casa inteira. E, né, as casas eram mausoléus assombrados quando escurecia, porque ficava aquela penumbra, nem todo mundo tinha dinheiro para ficar comprando vela todo dia.
Surgiu o quê? Uma necessidade de tornar isso mais fácil. Então, Thomas Edison conseguiu enxergar na inexistência uma ideia. Então ele trouxe a existência e colocou essa existência dentro daquele nada do não existir uma lâmpada. Entenderam isso? É preciso que não exista algo para que eu sinta a necessidade de que algo exista. Então é o próprio nada que chama a existência do tudo. Eu não tenho uma lâmpada, mas se eu falei não tenho, então já existe aqui. Então eu trago a existência. Aquele espaço vazio, onde ela não existia, ela passa a existir no espaço vazio daquela necessidade. Jacob de Goiânia perguntou, então o terceiro templo seria o templo de Ezequiel? Sim, o terceiro templo é o templo de Ezequiel. E que será construído por Mashiach. Ok? Eu falei em relação ao zero ser relacionado com o caos, porque eu liguei o deserto como o deserto é a situação mais caótica que existe. Sim, é sim. dele que vem algo. Então, para iniciar algo que sair do zero, né, é algo que sai do caos. Você está no caos, você tem que se virar para trazer alguma ordem para a sua vida, né? Trazer algum sustento, alguma coisa. Então, Eu vou dar um exemplo para você do que o deserto pode significar. O que existe no deserto do estado de Nevada hoje? Quem conhece o estado de Nevada nos Estados Unidos? O que existe hoje no grande deserto do estado de Nevada? Neve. Não neva lá. É um dos lugares mais quentes e secos, por isso um deserto dos Estados Unidos. O que existe? Las Vegas existe no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Por quê? floresceu a ideia. Porque os cassinos, naquela época, queriam proibir os cassinos, então preferiram, ao invés de proibir os cassinos, mandaram todos os cassinos, fizeram uma grande cidade dos cassinos, que se tornou a cidade de Las Vegas hoje, que fica no estado de Nevada. E o pessoal vai. Estava deserto lá. Exato. Então, quando você olha para o deserto, alguns veem o deserto e outros veem 1 milhão, 1 zilhão de coisas. Principalmente de dólares. Isso depende muito de qual é a sua capacidade de enxergar e de qual é a sua relação com a inexistência. É que nem a história do sapateiro. O sapateiro? Vendedor de sapatos? Sim, do vendedor de sapatos. Exatamente, o vendedor de sapatos. Ele chegou numa cidade, uma empresa de sapatos mandou 2 vendedores de sapatos para introduzir o sapato lá numa determinada cidade. E eles teriam que reportar daí depois um relatório sobre aquele empreendimento. E um mandou uma carta, um relatório dizendo, olha, meu relatório, meu parecer é que aqui é impossível a gente colocar qualquer tipo de coisa, porque aqui ninguém usa sapato. O outro mandou uma carta também, um relatório, um parecer dizendo, olha, maravilhoso aqui, um nicho de mercado fantástico, principalmente porque aqui ninguém ainda usa sapato. É 2 formas de analisar a mesma circunstância. Se ninguém usa sapato, ele enxergou naquele zero as infinitas possibilidades. O outro enxergou no mesmo zero, ele enxergou o nada. Então o nada é uma perspectiva. O nada pode ser o nada, ou o nada pode ser o absolutamente tudo, dependendo de como você enxerga o nada. A relação com o nada é mais importante do que o nada em si. E o que Deus viu no nada? Deus viu tudo. E a realização, né? E a realização. Então as realizações elas ocorrem no deserto. E o deserto, Hashem sempre coloca o deserto como parte da história de Israel. Vamos voltar para cá, 3.500 anos depois disso aqui, nós temos o Estado de Israel em 1948. E o que existia até 1947 era um grande deserto. Um grande deserto. Até antes do mandato inglês, um deserto ainda pior. Estado de Israel. E hoje, 60 anos depois, quase 70 anos depois,
Israel tem seus desertos florestados. Uma agricultura maravilhosa. Uma agricultura maravilhosa, melhor, high-tech, melhor do que muitos países. Por quê? Porque elas precisaram fazer aquilo. Então, as dificuldades, elas têm a capacidade de trazer a cabo as realizações. São as necessidades que fazem com que o homem continue caminhando. Não são, como uma certa emissora de televisão falou, que o que move o mundo não são as respostas, sim as perguntas. As perguntas que movem o mundo. É quando você pergunta como, então você já surge na sua cabeça algumas possibilidades de como fazer. Essa é a centelha divina que existe em nós. Exercitar a capacidade de tirar alguma coisa a partir do nada. Deserto do Negev, hoje um deserto em boa parte reflorestado, pela ação, por iniciativas de organizações israelenses que contam com o patrocínio de pessoas do mundo todo para reflorestar Israel. Lá hoje, boa parte do território israelense é florestado, mesmo Jerusalém, árvores plantadas lá desde 1948. Israel é reconhecido como símbolo dessa reconstrução que fez com o deserto, né? De trazer água, de fazer com que tudo florescesse. Sustentabilidade, transformação. Então me lembrou muito em 2004, quando o Écio Neves parece que era governador, ele foi a Israel justamente para trazer essa tecnologia. Foi justamente essa pergunta: por quê? Como que é feito isso? Aí ele foi para lá para trazer essa tecnologia para Minas Gerais, porque para justamente trazer essa parte seca, fazer com que florescesse, né? Por exemplo, o sistema de irrigação por gotejamento, que são mangueiras que passam por baixo das raízes das árvores, ali bem junto às raízes, é um projeto desenvolvido em Israel. Muitos outros projetos são desenvolvidos lá. Por quê? Porque precisa. A pergunta é: por que precisa? Quando você não precisa, você não cria. Então você meramente recebe ou meramente conquista. E quando a gente pensa em conquista, a gente pensa, por exemplo, um povo que conquistava, os filisteus conquistavam. Nós pensamos um pouco para cá, na Idade Média, os vikings, os normandos, também eram povos conquistadores. Mas, quando você pensa no pai Yaakov, nosso pai Yitzhak, quando ele cavava poços, aquilo não existia. Ele ia dentro. E os filisteus iam lá e tapavam. Ele cavava outros, os filisteus iam lá e tapavam. É a capacidade de continuar encontrando e cavando um pouco mais fundo e descobrindo o que ninguém ainda descobriu. Existe uma coisa que é impossível ser tirado de você: a sua capacidade de criar novas ideias. É por isso que não importa quanto tempo você passe dentro de um lugar, o quanto de ideias você possa ter ajudado a construir. Se você é a pessoa que trouxe tudo isso, quando você sair, essas ideias continuarão a trazer outras ideias. Que a fonte das ideias é aquele que os cria. Só depende de você, né? Você não pode se deixar desvanecer e se entristecer, trazer depressão, porque aí as ideias não fluem mesmo. Não fluem. E aí nós temos outras questões importantes a destacar aqui, que é a questão da coragem. Uma das primeiras coisas que alguém precisa antes de realizar qualquer coisa é coragem. Deus está sempre do lado dos corajosos. E Deus não compactua com covardes. Coloquem isso na cabeça de vocês. Muito ligado à ousadia também, né? Ousadia, coragem. Eu já falei aqui, vou repetir. O que é coragem? Coragem não é
enfrentar o medo. É a capacidade de enfrentar o medo. Então a diferença entre coragem, uma pessoa corajosa e uma pessoa... Imprudente. Não, uma pessoa corajosa e uma pessoa... Covarde. Não. Uma pessoa corajosa e uma pessoa... que eu falei aqui? Uma pessoa valente. Qual é a diferença? O valente não tem medo. E não tem mérito em sua valentia. Porque ele já não tem medo. Ele vai de toda forma. Ele vai. Você fala pro valente, sobe um prédio de 15 andares com uma cordinha amarrada na cintura, ele sobe. É valente. Chegando. A valentia não é mérito. A valentia é uma característica positiva em muitos aspectos, mas não é mérito. O corajoso tem medo, mas vai mesmo assim. O cara corajoso nem sempre é um valente. É a capacidade de avançar apesar do medo. É a capacidade de avançar. E a diferença entre um medroso e um covarde? Um medroso é alguém que teme. Ok? Agora, o covarde é aquele que não vai. Então, se nós colocarmos dessa forma, o medo é um elemento fundamental para a coragem. Sem medo, não há coragem. A coragem precisa do medo. Então, se você está fazendo algo e você não tem aquela pontinha de medo, aquele friozinho na barriga, aquele negócio assim que fala, e se não der certo, então é porque você não está tendo um ato de coragem. Você está tendo um ato de valentia, talvez. E a valentia, muitas vezes, ela esconde uma imprudência. Rapaz, quer dizer que eu tive uns atos de coragem. Sim, certeza. O ato de coragem é sempre sair do comodismo. É temer. Né? Eu quero aproveitar para falar que nós, a exemplo da paraxá de hoje, que fala, que registra as dádivas das tribos de Israel para a construção do Mishkan, ela se preocupa em detalhar exaustivamente cada item doado pelas tribos de Israel para a construção do Mishkan. Eu quero trazer isso para uma realidade vivida por nós atualmente, física, real mesmo, literal. Está acontecendo. O que está acontecendo agora é quando eu falo que a Torá rege todas as situações de nossa vida, não é brincadeira, eu acredito nisso. Não leia o seu horóscopo, leia a aliá do dia. É muito mais eficaz. Então, nós, por exemplo, estamos assumindo um ato de coragem. Estamos aceitando um desafio. Um desafio. Se você perguntar para mim que se a gente... Veja, não é imprudência. Não é imprudência. Nem loucura. Nem loucura. Necessidade. Né? Nós temos o mínimo. Nós temos o mínimo. Não temos o tudo. Temos o mínimo. E entendemos que esse mínimo, enxergamos esse mínimo como a semente de algo muito maior. Então pegamos tudo o que tínhamos, Rapou o tacho. rapamos totalmente o tacho, né? Nos asseguramos de todas as maneiras e confiamos em Hashem e confiamos na essência espiritual que 3.500 anos depois o nosso povo continua tendo. E sabemos que cada um dos que hoje fazem parte do nosso contingente pessoal, nosso contingente humano, enxergará nisso que a gente está vivendo hoje, não um peso, não uma obrigação, mas sim uma oportunidade de ter parte prática na implementação de algo real, trazendo o santuário de Hashem para esse mundo, não apenas no nível filosófico, representativo, moral, mas agora transformando realmente isso no símbolo maior de uma realização prática. Hashem habita em templos feitos por mãos humanas? Não. No entanto, ele mandou construir o Mishkan.
No entanto, ele mandou construir o Beit HaMikdash. Então, qual é a função de um Eihal, de um altar, de um Mikdash, de um santuário que a gente possa construir Hashem nesse mundo? Encontrar nesse lugar uma localização para que nos reunamos e tragamos ali, durante aquele momento, a presença divina. E essa presença divina vai nos acompanhar junto conosco, para onde formos, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho, mas ali ela se concentrará, porque ela nos reunirá. E nós então estamos, talvez essa semana seja a penúltima semana, apenas que nós estaremos nos reunindo aqui, na nossa casa, e já estamos aí indo para um prédio que estamos alugando, e esse prédio vai contar com uma ampla estrutura que vai atender grandemente aquilo que nós entendemos como demandas necessárias. Por exemplo, vai atender a necessidade de termos uma yeshivá de uma forma mais aberta para as pessoas, com cursos de hebraico, cursos de introdução ao judaísmo, curso de conversão e curso de formação judaica, que vai ser a yeshivá, que pode ser feita tanto fisicamente quanto telepresencialmente. Vai atender a necessidade de receber pessoas que vêm de fora, não muita gente, pouca gente, mas vai poder receber pessoas que vêm de fora, que precisem dormir aqui, passar o fim de semana aqui conosco em Curitiba. Entende? Vamos ter lugar para as pessoas se acomodarem. O local fica numa região central de Curitiba, fica a 400 metros da nossa casa e a 600 metros de hotel. Fácil chegar, Fácil chegar mesmo, do centro, qualquer hotel que tiver. Sim, do centro você pode ir a pé. E nós temos aqui um hotel que fica a menos da distância de um Shabbat do local onde a gente vai estar. Então dá para ir andando normalmente, aquele que achou meio Shabbat, pode ir andando normalmente. Hotel de baixo custo, não é hotel caro. Então, quer dizer, é uma coisa, é uma oportunidade. É um ato de coragem. É um ato de coragem. A Hashem colocou diante da nossa... A gente estava aqui, um dia numa reunião, falou, vamos dar uma olhada, fomos dar uma olhada sem nenhum compromisso, não foi assim? Uhum. E de repente aquilo trouxe para nós, eu falei para vocês, vamos olhar, vamos só olhar, ninguém, não tem compromisso nenhum. Mas Deus honrou aquela nossa atitude, porque Ele entendeu que nós ousamos olhar por cima da cerca do nosso próprio comodismo e nos fez entender agora que a criança começa a crescer quando nasce. E o que nós estamos vivendo aqui hoje é um estágio uterino de nossa realização real. Ou seja, daqui para frente, ou a criança sai de dentro do útero, ou ela vai morrer. Vai minguar. Entende? Então a criança está querendo nascer, Sufocar, né? vai sufocar, e ela vai estagnar. A Luciana Lima colocou um texto de Juízo, não vou ler ele todo, e no final ela coloca assim, que coragem também é agir enquanto vigia. Ela colocou aquele texto do Gideão. Uhum. E ela coloca no final, coragem também é agir enquanto vigia. Sim. É não estar apenas na expectativa, não apenas ir, mas empreendendo todas as circunstâncias. Vamos pegar, por exemplo, Davi da Amélia quando foi enfrentar Goliade. Quando ele foi enfrentar Goliade, Shaul falou para ele, pega aqui minha armadura. Saul, desculpa. Falei o quê? Falei Shaul? Mas é Shaul mesmo.
Shaul. Saul é Shaul. Saul, É Shaul. O rei Shaul falou para ele: pega a minha armadura. Eu fico pensando assim, olhando bem, né? Bem assim, pensando no Shaul. Se a armadura é sua, por que você não foi? Você tinha, então quer dizer que o senhor tem uma armadura. Isso quer dizer que essa armadura ela vai me proteger. Então por que você não foi? bonita. Né? Ué, então tá. Shaul era um rei covarde. Shaul era um rei covarde. Ele era um rei que nem sempre tinha medo, era um rei valente, mas não corajoso. Quando o medo batia nele mesmo, ele travava. Tanto que ele morreu em sua valentia, né, no campo de guerra. Ele morreu na sua valentia, porque ele estava sem medo. Então o medo é tão necessário quanto a atitude. O medo traz prudência. O medo traz prudência, o medo traz proteção, o medo traz planejamento, porque se você... Só que tudo isso você tem que ter um controle em cima do seu próprio medo, porque senão, se você não tiver um autocontrole, o seu medo não deixa você fazer nada. O medo está ligado ao Hod e a coragem está ligada ao Netzach. Porque senão você vira uma pessoa, eu esqueci a palavra agora, e você não, sinceramente, você Não pode se sobrepor ao medo, né? Você definha. Entendeu? Se tudo que você for fazer, você pensar pelo lado de deixar o seu medo falar, Não faz nada. você não sai nem do lugar. Exato. Mas o medo é necessário. Sim. Porque, por exemplo, você acha que Davi não estava com medo? Acho que Davi estava com medo. Mas Davi pensou... Eu tenho uma bela moça. Não, ele quis fazer isso antes, depois que o cara propôs isso para ele. Ele olhou e falou: medo eu tô. Nisso eu tô igual a todo mundo, então... Agora, O não nós já temos. o nono nós já tem. Se não for por mim, quem será? Se não for por mim, quem será por mim? Ele olhou o Goliade e pensou: Onde não houver homem, seja homem. Né? onde não houver homem, seja homem. Ele era um menino ainda. Shaul falou para ele: vai com a minha armadura. Falou: não vou. Mas o que você vai fazer? Ele recorreu à sua experiência passada. Veja, houve planejamento. Ele não foi imprudente. Ele pensou: veja, tudo bem, a Goliade é um homem grandão, guerreiro. Eu lutei com um leão e com um urso. Poxa, você já tentou lutar com um leão? Nem. Já tentou? Eu não. Eu já vi o estrago que faz, né? Através de vídeos. Exatamente. Não, o leão animal, né? Não o leão... De renda. Não, esse pessoal foge. Esse aí o pessoal foge. O leão que ele lutou foi com o leão animal. O leão animal. O leão, ou seja, ele tinha experiência, ele tinha know-how. Então não é simples assim, vou fazer, vamos, né? Não, ele tem um planejamento, ele tem consciência, ele conhece a si próprio. Aí ele pegou o quê? A arma que ele usou para defender suas ovelhas, a experiência toda dele até ali, pegou a funda dele, que não era um estilingue, era uma tira de couro, onde se colocava uma pedra e se girava, usada até hoje, lá no Oriente Médio. Desceu no rio, pegou 5 pedras, falou: é com isso aqui que eu vou. Né? E o meu cajado. Meu cajado. Mas isso a conexão já estava. Claro. Aliás, Davi da Melha estava em constante conexão. Ele tinha a intrépida capacidade de enxergar o mundo a partir de seu nível espiritual. Ele não enxergava o mundo real, ele enxergava por trás dele. Enquanto todos os outros viam aquilo como uma situação de destruição, de aniquilação, Davi da Melha viu uma grande oportunidade de mostrar que Golias estava errado.
Em nenhuma outra situação os filisteus teriam tanta oportunidade de conhecer quem era realmente o Deus de Israel. Ele, acima de tudo, ele confiava no Eterno. Sim. Mas ele viu uma grande oportunidade também, porque a pergunta que ele fez, o que o rei dará àquele que derrotar? Sim. O que eu vou Sim. ganhar com isso? Uhum. Não só ser corajoso, mas ele viu a oportunidade De ganhar, né? de ganhar. De ganhar também. Isso é importante, porque Valorizar seu trabalho. valorizar o seu trabalho e saber que até o boi que amassa o trigo tem direito de comer daquilo que amassa, né? É valorizar o seu trabalho, é ter um marketing pessoal suficiente para valorizar o que você faz. Os seus irmãos, eles não gostaram nada daquilo. Seu menino metido, o que tá fazendo aqui? Quer aparecer? Volta lá para cuidar. Porque é sempre assim, né? Geralmente é aqueles mais próximos de você, trazendo isso para nossa realidade hoje, Aham. Sim, que vão. que vai te derrubar, ou vão tentar te derrubar. Uhum. Entendeu? Geralmente são os mais próximos. É porque Não eles não- espere dos mais próximos, Não espere dos mais que eles próximos. vão te dar força, Nem vão sempre. te incentivar. Nem sempre, é verdade. Porque é o seguinte, não é culpa de ninguém. É porque De repente, foi até você que viu o que ninguém viu. De repente até uma autoproteção, Sim. né? Vamos dizer assim. Talvez é o Rode que precisa Né? falar naquele Exato. momento. Né? Mas de repente A uma ponderação. autoproteção, mas de repente também um certo ciúme, uma certa necessidade de não deixar você crescer, é como você pegar caranguejos e colocar dentro de uma bacia, Uhum. né? Aquele caranguejo que tenta sair, os outros puxam ele para baixo. Puxa, é verdade. Eles não deixam ele sair. Exato. Fique com nós aqui. Tem que pegar um pezinho no meio, né? Não vai. Então você pode, já vi alguns vídeos a respeito disso, eles não deixam sair. Então são assim, de repente você está dentro de uma bacia, a nossa bacia é só caranguejo, você tenta sair, eles vão te derrubar. Exato. Exato. Eles querem usar você para Para também pular e não consegue. Exato. E acaba trazendo você mais para baixo. Então, quando a Torá registra na paraxá dessa semana o inventário de todos os donativos trazidos pelas tribos de Israel, E era sempre a mesma quantidade, né? sim, todos esses donativos, por que ela fez isso? Será que não é um pouco esquisito que a Torá ela fomente esse tipo de necessidade de que quando você dá, você tem que ter o teu nome registrado? Isso é uma coisa muito comum. Sinagogas ganharem nomes em homenagem às famílias que doaram. É comum. Mas não seria isso uma anulação daquilo que você faz? Não, porque o seu nome ele fica registrado ali, né? É uma também. em memória também, tudo. Nossos sábios discutem isso no Talmud. É uma motivação. Nossos sábios discutem isso no Talmud. Quando eles perguntam, uma pessoa pode dizer que fez uma tzedakah? É isso que eu estava pensando. Ela fala, não pode dizer quando fez uma tzedakah ou sua tzedakah será anulada. Ok? Aí alguém diz, não, mas e se aquela pessoa disser que fez uma tzedakah para estimular outras pessoas a fazerem tzedakah também? Então também a sua tzedakah será anulada? Ele falou, não, essa pessoa terá ainda mais mérito, porque sua tzedakah representará a tzedakah de todos os que fizeram por causa dele. Mas Então- aí quem julga é o Eterno. Claro, porque o coração... Você vai saber se aquela pessoa está fazendo para aparecer O coração ou É do impossível você não saber. tem como saber. Então, da mesma forma que Hashem é quem anula a tzedakah daquele que fala dela, também é o mesmo que a deixa de anular porque ele conhece o coração. Não é a gente que anula, né? Então, isso é uma coisa muito diferente. Eu acho que vai depender Depende muito muito do- da inclinação do coração da pessoa. E vai depender do resultado do que aquilo vai trazer. E eu falei para uma pessoa isso ontem ainda, quando ela falou assim, veja, mas será que o que eu estou fazendo não é algo pessoal? Peço a Deus, ela falou assim, peço a Deus que o que eu estou fazendo não seja algo para o meu próprio ego. Eu falei para essa pessoa, olha, para Deus o que vale
é que o que você está fazendo cumpra um propósito. Porque para Deus o propósito é mais importante do que a intenção. Na hora de meritar você é uma questão entre você e Ele. Mas Deus está interessado no que você está realizando, independente do que o coração está movendo a É a fazer. mesma coisa que tem alguém que Porque- vai construir uma sinagoga, por exemplo. Exato. O mérito. A demanda existe. Hã? Porque a demanda existe. A demanda existe. E a Hashem vai ficar feliz. Ah, mas aquela pessoa fez com segunda intenção. Baruch Hashem que ela fez com segunda intenção. Agora existe. Antes não existia antes dela. Agora, a questão toda é se a Hashem vai levar aquilo em conta lá na frente. Em muitos de nós temos a tendência a fazermos tzedakah para cobrir outras deficiências nossas, né? As perguntas que mudam o mundo, né? As perguntas Por que ela está fazendo isso? Isso. O importante, de fato, de novo, vamos voltar à palavra da vida. Horma, Binah, Da'at, Hesed, Gevurah, Hod, Nessar, Tiferet. Mas o que importa realmente é o Isod. O que realmente traz o Keter para o Malhut, o que traz a coroa divina para o mundo vigente, é o fruto. Não existe árvore que sirva para alguma coisa que não dá fruto. Só dá mais sombra, talvez, madeira. A Luciana Lima colocou que nesse caso também são vistos individualmente pela Torá. Cada oferta é vista por Hashem individualmente. Sim. Então hoje nós estamos assumindo esse compromisso, trazendo, né, de novo aqui para a nossa realidade prática. Estamos assumindo esse desafio, estamos indo para um novo lugar. Estamos acreditando com fé completa de que os nossos Haverim, amigos, colaboradores, seja eles o tipo de relacionamento que tenham conosco, que eles vão nos ajudar com algo a mais, com sua terumá, porque isso aqui não é mais uma AC, não é mais de Tzedakah. Tá? O Maaser são os dízimos que sustentam, que devem sustentar aqueles que a comunidade precisa. A Tzedakah é aquilo que você faz pelas pessoas pobres. Agora, a terumá, vamos lá, para a chave de terumá, lá de Levítico, são os presentes. Um presente que você vai dar para cumprir uma demanda específica, para trazer a realização de algo específico. A diferença, as coisas vão existir. A diferença é, Você vai fazer parte dela? você vai fazer parte dela ou não. Enquanto alguns talvez possam ver, puxa, mas essas coisas inventam coisas e depois a gente que tem que ficar pagando. Não tem, não. Eu quero dizer que você está totalmente dispensado dessa obrigação. Está desobrigado. E está abençoado por nós para continuar fazendo o que você tem feito ou não. Não tem problema nenhum. Mas enquanto não isso... precisa se afastar, senão... Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você não será excluído. Nem Não tá será taxado, excluído, nem tirado do nosso grupo de WhatsApp. Nem nada. Tem nada a ver. Tá? Eu até quero dizer que as pessoas que quiserem fazer isso, que não publiquem isso no grupo, tá? Que entrem em contato no particular com a gente, nesse WhatsApp que aparece no vídeo aí. E nos pergunte como. Quer ajudar? Pergunte-me como. Tá? Agora, enquanto isso, outras pessoas verão nisso uma oportunidade de ter parte nessa realização. E assim é registrado. Que horas eu comecei? Meio-dia e 15. Ok. Assim, então, você terá o seu nome registrado. Mas já adianto, não vai ter o nome registrado em nenhuma plaquinha de nada. Na sinagoga não vai. Mas vai ter o seu nome registrado no coração de Hashem. Memorial diante de Deus. Um memorial e um nome. Isso. Que nunca se apagará. Isso é importante. Ter um memorial e um nome que nunca se apagará diante de Hashem. E se você quiser ter parte nisso, entre em contato com a gente, saiba mais como fazer para ajudar. Eu quero concluir a paraxá de hoje dando uma guinada de
Não. Guinada de 360 graus não existe. Volta para o mesmo lugar. Uma guinada, sei lá, de 120 graus, não é nem 180, para tratar do assunto do nazireu. Do nazir. O que é um nazir? O nazir é... Um cara cabeludo. Um cara cabeludo. Que não bebe, não pita, não fuma, não toma suquita. Achei o Nazir aqui. Ah, gostou, né? Ai, ai. Achei o Nazir. Mas não toma Fanta uva também, nada que é de uva. Suquita de uva, por esse exemplo. De nada. Então, o nazir era um camarada que não precisava ter esse tipo de dor de cabeça, mas que decidiu ter, porque ele é ruim, ele quer fazer alguma coisa. Ele é um cara que quer fazer alguma coisa. Estava lá na sua vidinha normal, não nasceu sacerdote, mas ele quer fazer um voto. Não, existe o voto feito pela mãe. É o caso de Shimuel, é o caso de Shimshon, que nós lemos na Haftarah de hoje. Mas existem alguns votos que eram feitos pela própria pessoa. O voto de Nazir poderia ser de pelo menos 6 meses, de acordo com a Alahá. É o caso de Shaul Hachalir. É o caso de Shaul Hachalir, que fez um voto, não sabemos por quanto tempo, né? Arrumou para a cabeça, literalmente. E o voto deveria começar e concluir com um sacrifício. Ok? Ele deveria rapar a cabeça, deixar crescer de novo. E durante o tempo de seu voto, ele não poderia estar em nenhum lugar onde houvesse um morto, nem tocar, nem estar no mesmo lugar que o morto. Ele não poderia se impurificar. Ele não poderia beber vinho, ele não é bebida alcoólica, é vinho especificamente, e nada que proviesse da uva. Ou seja, ele poderia beber outras bebidas que não fossem de uva. Não tem a ver com o álcool, tem a ver com a fruta. Né? Eu digo isso porque tem muita gente que usa a figura do Nazir para usar como plataforma de pseudo-santidade, né? De puritanismo. Mas enfim, nossos sábios já nos deram as regras de tsiniut necessárias para que tenhamos um aproveitamento positivo e não demasiado, com parcimônia de todas as coisas. A gente não precisa ficar fazendo cavalo de batalha em cima disso aqui. Podemos falar de tsiniut em outro momento. O caso do nazireu não é um caso de tsiniut. O caso do nazireu é um caso de abstinência. E a abstinência não está na Torá. Tá? A não ser as abstinências daquilo que são realmente proibidos. Né? Mas aí não vou nem dizer que é abstinência. É uma proibição. A abstinência tem a ver com uma abstinência de algo que é, vamos dizer assim, permitido, mas que eu me abstenho. Tá? É uma decisão particular. Então, o Nazir era alguém que abstinha-se de certas coisas da vida para dedicar-se única e exclusivamente a Hashem. O voto de Nazir era uma forma de conquistar uma nova graduação na sua relação com Hashem, tornando-se menos vulnerável à sua alma animal, enfraquecendo sua alma animal, no sentido de encontrar um degrau para a sua elevação. Ela também tem a ver com dedicação, de dar uma finalidade sagrada à nossa vida, especificamente. E para esses dois casos de mulheres estéreis, tanto no caso da mãe de Shimshon como no caso da mãe de Shimuel, do profeta Shimuel, ambas deram a Hashem seus filhos e fizeram um voto de Nazir para eles intrauterino. E isso então fez com que eles preservassem esse voto.
No caso de Shimshon, ele recebeu de Hashem uma força sobrenatural e que se tornou um juiz de Israel e matou muitos filisteus. Mas, em contraponto a isso, mesmo sendo um nazir, tinha uma vida um tanto conturbada. Vivia relacionado com mulheres, com bebedices, mesmo sendo nazir, porque não sendo divino. Levou para esse lado, se tornou um homem vil, se tornou orgulhoso, se tornou arrogante. Isso mostra que não tem nada a ver com santificação. Não. Depende de como. Não, nazir não necessariamente será um tzadik. Porque a condição de um tzadik é alcançada de uma forma diferente. Mas o nazir, quando entende seu voto, quando tem zelo por seu voto, então ele tem mérito. Mas quando o nazir não respeita o seu voto, não é? E permite que as coisas da vida o afastem de seu propósito, então ele decai. Então, o voto de nazir é como uma escada. Você estava no chão, você não precisava subir a escada, mas quando você sobe a escada e você cai da escada, o teu tombo é muito pior do que se você não tivesse subido a escada. Então, o voto de nazir é um voto de alguém que ele ocuparia uma condição de um Cohen temporário, vamos dizer assim, um Cohen honorário, um sacerdote honorário. Ele poderia atuar dentro do templo, ele poderia ter uma participação maior dentro da comunidade, ou poderia usar aquilo apenas como uma abstenção temporária para trazer um pouco de elevação a si próprio. E aí nós vemos esses dois casos que era algo que ele não escolheu fazer. Então, trazendo para as ofertas, e por que esse voto está ligado às oferendas, é porque o próprio voto de Nazir é uma oferenda. É uma oferenda de si mesmo, que você não precisa fazer. E quando você é coagido a fazer, no caso dos dois que foram coagidos a fazer, não pediram para ter voto, então isso pode trazer problemas. Os nossos votos não precisam ser feitos, mas se fizermos votos, temos que cumprir os nossos votos. Davi Amelech, no seu salmo, escreveu: me apressarei em cumprir os meus votos diante de Hashem. Porque fala, quando o homem prometer alguma coisa, não pode procrastinar por mais de 3 dias. Prometi, vai fazer. Fez um voto, vai fazer. Você é obrigado a fazer voto? Não é. É o voto de tolo. Não é. Números 30 vai dizer, tudo que o homem fizer um voto, ele cumprirá. Ah, não pode cumprir, então vai ter que passar por uma avaliação de um Beit Din para que ele possa anular seu voto, se arrepender de ter feito o voto e dizer, fiz o meu voto em forma impensada, não vou conseguir cumprir meu voto. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse ao rio. É uma situação de extrema vergonha, gravidade, não é? De constrangimento para alguém que não cumpre seus votos. E no fim do voto de Nazir, ele fazia um sacrifício, nossos sábios dizem, uma historinha conhecida já, que esse sacrifício era porque ele se absteve das coisas da vida. E nós não devemos nos abster das coisas da vida. Hashem nos deu todas as coisas para que usufruamos dela e para que descubramos nessas coisas a realidade divina. Acessar o sagrado através do profano. E quando nós nos abstemos do profano para acessar o sagrado, é uma experiência parcial apenas com Hashem. Porque Hashem é uma experiência espiritual e material. É por isso que a construção de uma sinagoga é algo tão espiritual
quanto rezar, quanto ensinar a Torá. É uma coisa espiritual e não pode ser tratada como uma coisa meramente física ou material, porque ela é a materialização prática de nossas intenções diante de Hashem. Não se agradece com muito obrigado, se galardoa aquele de que você é grato. Não é muito obrigado, entender. Quando você fala muito obrigado, o que você está dizendo? Que você tem uma obrigação com aquela pessoa. Eu estou obrigado. Ou seja, eu te devo essa. Eu te devo essa. Então, é um penhor. A gratidão é um penhor. Quando você entende isso, que é um penhor, então você começa a entender o significado de realmente ser grato e de sua gratidão perante Hashem. Que Hashem possa nos dar méritos, possa nos tornar meritórios de conquistarmos e realizarmos aquilo que Ele tem para que realizemos ou para que conquistemos nesse mundo. Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim. Voltamos na nossa próxima transmissão e até logo mais. Shabbat Shalom.